Então vamos mais uma vez elevar nosso pensamento, nos conectando, nos ligando aos amigos espirituais do Centro Espírita Luz e Caridade aqui de Tubi, permitindo, Jesus, que possamos fazer uma reunião com muito entendimento, com muita clareza, para podermos compreender os ensinamentos e que esses ensinamentos possam permear a nossa alma, o nosso coração e frutificarem em atitudes. Obrigado, Senhor, obrigado aos amigos espirituais. Estejam conosco, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo de toda quarta-feira, né? A gente tem sempre o estudo voltado para o tema da mediunidade. E agora estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje nós vamos ver o capítulo número 20, que é o último capítulo da primeira parte do livro, né? A partir desse capítulo, nós vamos começar de novo com o capítulo 1 da segunda parte. O capítulo 20 tem o tema Corpo Espiritual e Religiões. E quem vai apresentar é o Vitor. Então, Vitor, está com você. Ok. Vou colocar aqui a tela para apresentar. Então tá aí, pessoal. Boa noite a todos, novamente. Para nós é sempre uma alegria, uma grata satisfação ter a oportunidade de apresentar, porque é uma grande oportunidade de estudo, né? Então, o capítulo 20 ele é denominado Corpo Espiritual e Religiões. É o último capítulo, né, dessa primeira parte. Ele já apresenta, assim, informações, não informações light, mas já dando já num período de transição para como vai ser lá uma segunda etapa, né, desse livro. Nós vimos até agora, né, fortes conteúdos, né, conteúdos densos, muita né, do que eu fiz, é, mas aqui nesse capítulo 20 ele faz aí uma, né, dá uma transição para a segunda etapa, tá? Então vamos lá, então. Se der algum problema na transmissão, vocês me falem, que apareceu aqui para mim que minha conexão está instável. Não sei o que é isso. Deu umas falhadas na sua voz, mas já retomou, Vitor. É, tá, tudo bem. Se der de novo, vocês falem. Então, vamos começar aí, né? O item um, responsabilidade e consciência, tá? Então, ele começa falando, deixa eu minimizar aqui. Então, ele começa falando que, à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzido-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Então, todos nós, quando nos libertamos do instinto, né, dos instintos, e desenvolvemos a razão, Deus nos concede o quê? A responsabilidade, né? Para que a gente aprenda sobre para que a gente aprenda sobre discernimento, fazer escolhas, né? Então, é isso que ele está falando aí. À medida que a nossa responsabilidade desenvolve, e isso se dá com, né, o desenvolvimento da razão, em que os nossos instintos vão, né, não vão zerar, mas vão diminuir,
né, foi quando então nós vamos aprendendo sobre responsabilidade. E ele vai falar no texto que essa responsabilidade ilumina a consciência do homem, né? O que nós tínhamos uma centelha, o que antes era considerado uma centelha da razão, virou uma chama, né? O que era uma faísca virou uma labareda, virou um incêndio, né? É isso que ele está nos falando aí. E à medida que a inteligência foi desenvolvendo, a razão foi desenvolvendo, né, nós fomos compreendendo a grandeza do universo, né, considerando que o universo é, né, de forma alegórica, o quintal da criação divina, o quintal de Deus, todos nós, né, levou a compreender a grandeza de Deus. À medida que o homem vai se conduzindo de modo mais profundo, tudo para nós. Isso não quer dizer que Deus dá tudo aquilo que nós queremos. Deus nos dá tudo. Deus nos deu o universo, né? Deus nos deu um universo. E é cada vez que a gente vai desenvolvendo, vai progredindo, vai evoluindo, um pedaço desse universo vai ficando ao nosso alcance, né? É isso que nós vamos compreendendo. Então, indo aí, continuando com responsabilidade e consciência. Percebe-se nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília, do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, e em que a afetividade se converte em amor com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Então, antes, quando nós éramos, né, guiados de forma automática e segura pelas mãos de Deus, que é ali a atuação do instinto, nós tínhamos, né, as operações normais, vulgares, que ele chama aqui. Temos que nos nutrir, temos que reproduzir, temos que descansar e temos que ficar esperto, né, para a gente poder preservar a nossa vida. Temos que estar em vigília. Mas, à medida que essa razão vai desenvolvendo, né, nós vamos estando mais sensíveis a esses estímulos interiores que ele chamou, que vão, né, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas percepções, vão se desenvolvendo a intuição. E ele fala no texto que a intuição ela vai se desenvolvendo à medida que a gente vai tendo, né, adquirindo conhecimento. Então, eu achei interessante isso. A partir do momento que você conhece algo, você já, né, compreende, né, de antemão algo que pode acontecer. Isso nos leva a entender que o próprio conhecimento, né, pela própria capacidade do espírito, também é um fator que contribui para que aquela intuição se desenvolva. Até o ponto, né, que a gente transforma a afetividade em amor, né, e amor na sua capacidade máxima, que é o sacrifício, né, atingida a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Então, em outros capítulos, e curiosamente eu apresentei um desses capítulos, André Luiz traz o conceito de elo perdido, né? Então, o homem normalmente fala que tal coisa é o elo perdido, porque não encontra explicações espirituais e perispirituais aconteciam num plano espiritual, e quando aquele princípio inteligente voltava à Terra, né, ele já traria ali modificações e modificava ali toda uma espécie. André Luiz deu exemplo, né, com as bactérias, não sei se vocês lembram, aquela Leptotrix, né, que ali ele vai contar os primórdios da reprodução sexuada e outros itens também ele fala desse elo perdido. Então, o que ele vai falar é que até a época recuada do Paleolítico, as inteligências divinas foram atuando de forma que estruturava, né, de modo a contribuir para uma estruturação do veículo físico, e podemos dizer também, porque isso é dito em outros capítulos, que os espíritos, os guias, atuavam de modo até a contribuir para o desenvolvimento do mundo. Teve um capítulo que nós apresentamos que
eles eram bombardeados por certas ideias que iriam favorecer a coleta de frutos, de caça de animais, né? Então, o André Luiz dá alguns exemplos de algumas ferramentas que apareceram no nosso mundo, que foi o quê? Alvo, né, de uma inspiração dos guias. E aqui ele, quando ele fala da época recuada do Paleolítico, ele invoca, né, essa maior interferência dos guias no desenvolvimento físico daqueles espíritos ainda primitivos. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Então, a gente compreende que até essa questão, a época do Paleolítico, e depois aqui nós vamos fazer uma brevíssima revisão, né, os próprios guias iam inspirando aqueles espíritos ainda, né, em desenvolvimento da razão e da inteligência para que eles pudessem conservar e aprimorar o patrimônio recebido, que era o corpo. E à medida que o pensamento contínuo foi se apossando, né, do espírito, ele foi se individualizando, foi desenvolvendo sua razão, sua inteligência, né, essa intuição, essa obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual, é, se manteve. Então, os espíritos, né, voltando um pouco no começo, quando eles desenvolvem a razão, a inteligência, eles já têm, né, esse patrimônio, né, neles da necessidade do aperfeiçoamento do corpo espiritual, né? Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza em que se mesclavam a violência e a brutalidade foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então é interessante ele falar isso, que a certa brutalidade, a certa não, a brutalidade dos seres mais primitivos, né, fazem parte do processo evolutivo, né? Foram debitados à conta da evolução, né? Então, no Paleolítico, lá, a Idade da Pedra Antiga, né? Lá, ó, desenvolvimento das ferramentas de pedra lascada, eram nômades, caçadores e coletores, agrupavam-se em pequenas sociedades como bandos e subsistiam coletando plantas, pescando e caçando animais selvagens ou alimentando-se a partir de cadáveres. Então, toda essa questão, né, por exemplo, uma alimentação baseada, né, na caça, alimentando-se de cadáveres, de animais, tudo isso é debitado à conta da evolução, em que os espíritos, ainda um tanto primitivos, começavam ali, né, a desenvolver as suas próprias capacidades. Lembrando que, em outro capítulo, né, muitas dessas ferramentas, muitos desses modos, né, de operar a agricultura e mesmo a caça de animais foram, né, inspirações dos espíritos, né, foram inspirados pelos guias, né? Agora aqui nós entramos em atividade religiosa, tá? Alguma pergunta até agora? Pergunto um texto mais tranquilo esse. Bem, então agora ele vai falar em atividade. Ô, Oi, Vitor. Oi, pois não? É Bolivar. Olá, boa noite. Boa noite. Nesse segundo parágrafo que você mostrou para nós, com relação à responsabilidade anterior a este, anterior a aí. Não, pode passar. É outro. Esse, onde você falou aí no aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Deu a entender que nessa ocasião o espírito começa a ter a responsabilidade de cuidar tanto dos conceitos de consciência e de responsabilidade, eu me refiro ao livre-arbítrio, para o aprimoramento espiritual do perispírito. É isso que eu posso entender? Eu compreendi isso também, viu, Bolivar? À medida, né, que a gente vai, os nossos instintos vão diminuindo e nós desenvolvemos a razão, a inteligência,
nós vamos recebendo a liberdade, né? Não recebemos toda a liberdade de uma vez, mas à medida que a gente tem capacidade, né, essa liberdade aumenta um pouco cada vez mais. E aqui, quando ele fala envolvendo na luz da responsabilidade, Sim, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. Então, à medida que o espírito ele vai se desenvolvendo, né, ele já vai recebendo também ele já vai se despertando para essa necessidade, né, de não só precisar preservar o seu corpo material, né, mas também esse algo a mais que ele ainda desconhece, que é, né, o nosso espírito, as nossas potencialidades, né, o seu desenvolvimento. é ok. É isso mesmo. Obrigado, Vitor. Mais alguém, pessoal, comentar A alguma doutora coisa? Irvênia levantou a mão. Ok. Vai falar? Está com o áudio fechado. Ah, sim. Ô, Vitor, e tanto você quanto o Bolivar falaram coisas absolutamente corretas. A gente pode ver isso num capítulo que a gente já estudou, aqui mesmo no Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, Bolivar. André Luiz fala bem disso aí, que o plano espiritual, os benfeitores espirituais trabalharam um longo tempo no corpo espiritual desse, ele chama do homem infraprimitivo. Lembra que até eu falei que eu demorei muito para entender quem era esse homem infraprimitivo, né? Para que, quando encarnado, ele pudesse fazer a conquista. Então, é assim: eles ajudaram lá no plano espiritual. Quando ele encarnou, ele é que teve que se esforçar para a conquista da palavra articulada e da linguagem falada. A partir do momento que ele foi desenvolvendo a linguagem falada com os companheiros, trocando ideias, ele foi organizando o pensamento dele. Aí começou lentamente tudo isso que vocês falaram: a responsabilidade, o conhecimento da lei de causa e efeito, a consciência desperta, e tudo foi assim num período lento, mas foi a aquisição de todas essas coisas, né? Agora, Vitor, deixa eu só assinalar mais uma coisa. Quando a gente fala em instinto, a gente tem ainda aquela ideia de que instinto é uma coisa assim primitiva, rudimentar, que nós temos que superar. O instinto é uma coisa muito boa, porque, Nossa. como fala no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o instinto, e os Espíritos respondem: é uma espécie de inteligência. É a inteligência do que cada ser já aprendeu a fazer. Então, é assim, não é que o instinto vai diminuir ou nós vamos abandonar o instinto, não. A nossa moral, a nossa razão ela vai comandar os atos do instinto, né? Ela vai assim, os instintos vão ficar subordinados aos nossos atos de moral e de razão. Então, é o comando de uma característica mais nobre em cima de uma que é mais antiga, mas ele vai persistir sempre. Porque, por É, exemplo, estoura uma bomba, o que que a gente faz? Sai correndo? A gente sabe, porque a gente já sabe que se a gente sair correndo, tem mais chance de sobreviver, né? Então, é uma coisa meio por aí. A gente considerar que o instinto, ele é uma coisa boa que nos preserva e que tudo que ele contém, tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer. Mas é isso mesmo que vocês dois falaram. Eu só queria lembrar do capítulo, a partir do capítulo 10 desse livro é que tem essa explicação de tudo que foi adquirido, né? Pronto, é, Vitor, obrigada. o que a gente compreende é que o instinto nunca zera em nós, né? É, Nós sempre nós temos instintos, né? Mesmo com a nossa inteligência, né? Desenvolvida. é, É verdade. E no livro dos Espíritos eles falam que é importante mesmo. Agora, o interessante é essa transição. No último capítulo que eu apresentei, ele fala dessa questão, né? Eu acho muito interessante essa questão dos tais elos perdidos para o homem, para a ciência convencional, que é materialista, né? Mas ele deixa bem claro dessas transformações que ocorrem no plano espiritual, é. que quando Ô, eles Vitor, voltam aqui, não, só completando esse negócio do elo perdido,
A ciência não tem conhecimento da doutrina espírita, por isso que ela fala em elo perdido. É, Porque não é assim, existe uma espécie que é o elo perdido. No elo perdido, ele está disseminado entre todas aquelas espécies que emergiram do macaco e foram se tornando humanas. É o que André Luiz fala aí, e a antropologia de hoje fala a mesma coisa, né? né? Mas é isso mesmo. Obrigada, Vitor. Vamos continuar. Então, agora a gente entra aqui em atividade religiosa. Tá. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Explicasse-lhe, então, a curiosidade construtiva, né? Então, achei interessante ele falar assim, estabelecido, porém, o princípio de justiça. Quando nós olhamos no livro dos Espíritos, a lei de justiça vem antes também, né? Lei de justiça, de amor, de caridade. É, E é interessante que aqui ele repete também que ele coloca o princípio de justiça primeiro, né? E aflorando, e depois, com a mentação, né? Capacidade de pensar, pensamento contínuo e incessante, o homem já tem capacidade de examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, né? E já começa cada vez mais, então, a desenvolver, né, esse princípio de justiça, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação, né, de filho, herdeiro e colaborador da obra divina. Então é quando começa aí que ele disse, né, a curiosidade construtiva, né, interessante. E me lembro também de outro capítulo desse livro que ele diz que quando nós adquirimos aí o pensamento contínuo, teve um grande salto um grande salto na questão evolutiva do mundo. Por quê? Porque aí o homem nunca mais, né, cada vez mais foi desenvolvendo de forma mais intensa. E o próprio mundo espiritual teve mais, adquiriu assim, mais ferramentas, né, ou teve assim, mais meios para poder atuar cada vez mais, de forma mais intensa, nos encarnados, né? Eu achei interessante isso. Como se, antes do pensamento contínuo, né, a atuação dos espíritos tivesse uma certa limitação, e agora, né, com certeza, com o nosso pensamento contínuo, com a nossa capacidade de pensar, refletir, né, e construir, eles também ganham assim mais influência, vamos dizer assim, nós, é, claro, sem nós perdemos a nossa individualidade. Ô, Vitor, Oi? ah, me permite, eu estou raciocinando aqui e tentando fazer uma conexão sobre o que a gente viu agora há pouco do instinto, né? E com esse capítulo desse slide, esse parágrafo primeiro do slide é bem interessante. E aí eu tentei fazer uma analogia para explicar, né, o que eu estou entendendo. Então, por exemplo, a gente viu que a reprodução ela é instintiva, né? Que ela vem desde lá do vegetal, dos animais, né? E à medida que o homem vai, ele vai evoluindo, ele tem a reprodução normal, né? O sexo. E, porém, à medida que ele vai desenvolvendo o sentimento, ele vai começando a analisar que o sexo, ele precisa estar, vamos dizer assim, provido do amor para que ele seja uma coisa mais abrangente, mais profunda, mais gratificante, vamos dizer assim, né? E aí eu estou lendo esse parágrafo, eu estou entendendo que o homem vai desenvolvendo o princípio de justiça, porque ele começa a examinar os efeitos do que ele faz, das ações dele. é, Então, por exemplo, imagine Escolhas. que ele, imagine que ele vem ainda dos hábitos primitivos de fazer sexo indiscriminadamente sem amor. À medida que ele vai sofrendo com esse tipo de atitude, porque naturalmente que em algum caso ele pode, o homem, a mulher, né, pode se ligar afetivamente com o parceiro, né?
e de repente ele se sente, a pessoa não dá o retorno e continua a fazer sexo com terceiros sem ter aquela ligação afetiva que o amor proporciona, né? E aí ele começa a julgar que isso não é legal, né? Examinar em si mesmo o efeito das próprias ações e crescer conscientemente, né? Então, estou entendendo que tá tudo ligado, né? E quando ele vai se ajuizando das suas atitudes, ele começa a colocar a razão na frente do instinto e educar-se, né? É, Esses impulsos que são instintivos, mas que precisam ser aprimorados, vamos dizer assim. É verdade, João, concordo. E nós fazemos isso até hoje, né? Até hoje a gente analisa, né? A gente analisa, a gente precisa analisar as nossas ações, né? Para a gente poder, né, endireitar, vamos dizer assim, né? Fazer o correto. Mas você ô vê, é Vitor, algo que a gente é, tá... ô, ô Vitor, posso só dar um pitaco aí no que o João falou? Pode. Nossa, o João fez uma análise primorosa, viu, João? Porque é assim mesmo. No fato da reprodução, o que, que vai se somando ao ato puramente instintivo? O afeto, né? E tanto que André Luiz mesmo, e também o Calderaro lá no Mundo Maior, ele fala assim, que essa questão instintiva, ela vai, a ela vai se somando o afeto pouco a pouco. Por exemplo, ele fala: a fêmea do tigre lambendo o filhote recém-nato aprende rudimentos de amor. Então é assim, desde que o filhote vai se aproximando da mãe cada vez mais, vai havendo o desenvolvimento do afeto. Então, no ato reprodutivo, começa lá, é puramente instintivo, uma coisa só biológica, orgânica, e à medida que vai desenvolvendo o afeto, ele vai tendendo a isso que o João falou mesmo. No livro dos Espíritos está falado, né, no Evangelho, acho, que no início o ser humano só tem instinto. Depois, mais desenvolvido, ele tem sensações. Mais evoluído ainda, ele passa a ter sentimentos. E o cume do sentimento é o amor, né? É isso aí mesmo, João. É, Pronto, Vitor, obrigada, viu? e hoje a gente analisa as ações das vidas passadas, né? Que a gente já tem essa capacidade também. É verdade. Então, nós fizemos aqui, né, atividade religiosa. Então, ele fala assim: faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Então, era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil, né, na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revestido de luminosidade e beleza, e apurar-lhe os princípios para que, além do angusto círculo humano, estreito círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores, né? E aí, né, como, né, ele vai fazer isso? Como ele pode satisfazer a necessidade, né, como ele pode satisfazer as suas necessidades espirituais, né? Revestir o seu perispírito de luminosidade, de beleza, né? Como que ele pode fazer isso? E aí agora no texto ele vai, né, trazer para nós. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital indispensável, imprescindível, à assimilação da influência divina. E agora ele vem, né, e fala, né, e a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental em forma de flúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento,
os reflexos dominantes influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. Então, eu achei interessante porque essa atividade religiosa, né, ela nasce como no nosso mundo, na nossa sociedade, né, nas nossas organizações, como, né, uma necessidade, né, a necessidade que o espírito tem, estando encarnado ou desencarnado, né, de se aproximar do Criador, de compreender Deus, né, de responder aos seus anseios, né, como um espírito imortal. Então o texto, né, ele trouxe assim algo, o André Luiz conseguiu escrever algo assim que a atividade religiosa, né, como Instituto Mundial de Higiene da Alma, ele surge como uma necessidade e de forma natural também, né? Quando nós já citamos aqui, né, já também nas palestras de sexta, quando o Herculano Pires faz aquela revisão, né, uma revisão bibliográfica sobre, né, o espírito e o tempo, e fala dos horizontes, em que cada horizonte de desenvolvimento da sociedade tinha ali, né, uma forma de compreensão, de Deus, né? Então, tudo isso a gente vai compreendendo que que surge nessa atividade religiosa como uma busca do homem por algo a mais. Só aquela questão de satisfazer, né, suas necessidades básicas, né, já não estava mais satisfazendo ele, né, como homem global. Deixa eu colocar do lado aqui que eu não estou vendo o texto. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então ele faz uma comparação com a medicina, né? A medicina surgiu porque nós temos corpos materiais e esse corpo adoece. E também, né, a tarefa religiosa, ela vai em busca, ela é desenvolvida, né, por um anseio de todos nós. Então, colocamos aqui uns dizeres que estão fora do livro, tá? Que chama aqui aperfeiçoamento do perispírito. Então, em A Gênese, né, Kardec fala a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, ali no texto mais atrás, André Luiz fala da necessidade que o homem tinha de satisfazer, né, satisfazer a sua evolução espiritual, a tornar, né, o seu corpo espiritual iluminado. E que nós colocamos essa citação de Kardec, né, o seu perispírito guarda relação com o seu adiantamento moral. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, pois conforme seja mais ou menos depurado, será variável sua composição fluídica. Então, a composição do perispírito, né, ele varia, inclusive, de mundos, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, o perispírito dos habitantes dos determinados mundos, já que ele guarda relação, né, com o seu desenvolvimento moral. Por muitos séculos, nós nos demoraremos na terra e em seus planos vizinhos, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino, fazendo, né, uma comparação com a parábola, correto? A senhora quer falar? Pode falar. Não, não, Vitor, eu só falei que lindo esse trecho aí, maravilhoso. É. O Emmanuel faz uma comparação com a parábola, né, aquela É uma parábola, alegoria, né? né, da veste nupcial. É. Então, o que que nós podemos compreender? Que essa necessidade, né, do espírito em se auto-iluminar, em buscar caminhos que não sejam somente caminhos evolutivos materiais, já está conosco, né, há muito tempo, né? Lá atrás, do Paleolítico, né? Por volta daquela época. Então, e nós, hoje, nós temos uma grande, né, oportunidade, pela doutrina espírita, de potencializar esse nosso desenvolvimento, né, espiritual, por todo esse conhecimento que nós
aqui temos contato, né? Agora, nós voltamos para o texto, né? Estávamos em atividade religiosa, agora a gente vai falar sobre enxerto revitalizador. Muito interessante, né? Comentávamos aqui antes de começar os trabalhos. O que que é esse enxerto revitalizador? Então, continuando, André Luiz vai falar o seguinte: olha, nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos do outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória, constituindo-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Então, essa referência, André Luiz fala, olha, para saber mais temos que ler o livro A Caminho da Luz, que ali Emmanuel, né, ele apresenta de forma mais completa o assunto. Mas achei interessante esse termo, enxerto revitalizador, porque chegou no momento em que, né, a humanidade esboçava, né, angústia contra os problemas da dor, né, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, né? A razão está sendo desenvolvida, mas a nossa animalidade também estava lá querendo, né, preservar o seu espaço. E aí, então, né, que, olha só, grande massa de espíritos ilustrados, né? Grande massa. É um planeta, mas decaídos de outro sistema cósmico, renascem do tronco genealógico, né? Qual o enxerto revitalizador, né? Então, olha lá, embora isso representasse para eles amarga penitência expiratória. Para eles que vieram foi amargo, deixar temporariamente o orbe que eles habitavam, né? Mas para o nosso planeta, né, foi um grande salto evolutivo, né? Nós encontramos diversas referências, né, na doutrina espírita sobre isso. E são eles, então, que constituíram aí a raça adâmica. Quer falar, André? Oi, Vitor, pode concluir sua. Aí eu falo, pode concluir Não, a sua linha de pensamento. eu vou passar para o próximo slide, mas pode falar. É muito interessante o André Luiz ter colocado essa questão dos exilados de capela aqui no Evolução em Dois Mundos, né? Eu mesmo desconhecia. Eu li recentemente, novamente, né? A gente vai estudando. É muito interessante porque lá no livro A Caminho da Luz, de maneira bem rápida, só para ilustrar um pouco melhor, a Emmanuel deixa claro que eram espíritos muito vinculados ao crime, né? Ele utiliza esse termo, crime. Então, esse planeta, que ele não diz o nome, mas faz parte do sistema solar de um Sol chamado Capela, que nós conhecemos, que está bem próximo aqui à Terra, e estava num processo transitório, similar ao nosso aqui. Como ele não fala de que escala de mundo, né, naquela escala que Kardec divide em 5 escalas, eu não lembro se é escala o termo correto, mas enfim, em termos de evolução, né? Primitivos, expiações e provas e regeneração, e depois os outros dois. Mas como ele diz que são milhões de espíritos ainda vinculados ao crime, eu particularmente, aí o André, tá? Estou partindo do princípio que é algo similar ao que acontece aqui, um prova e expiação para um regeneração, talvez. Porque já no regeneração, lá no final do regeneração, nós não teremos o mal como nós o conhecemos ainda, né? Então, enfim, mas esses espíritos, eles vêm para cá e Emmanuel deixa claro que eles chegam aqui no início dessa fase de humanidade, auxiliando inclusive na formação do perispírito do ser humano. E ele até cita Mendel, deixando claro que se qualquer geneticista, como Mendel, que foi muito famoso, não conseguiria chegar em nenhuma conclusão analisando o DNA desses primeiros seres, porque estava ainda em processo de formação, de evolução, tanto no plano espiritual como no plano físico. E esses espíritos de capela, eles vão chegando nesse momento. Então, realmente, com certeza, é uma amarga penitência expiatória, porque se nós imaginarmos a nossa situação atual e termos que voltar
para uma situação similar a essa, com certeza é um processo bastante complexo, né? Bastante a dor prevalece realmente. Só esse detalhe, só para lembrar. Então, o que o André disse é mais ou menos o que nós temos aqui nesse slide, né? Então, espíritos endurecidos no mal, isso aqui está na Gênesis, tá, pessoal? Espíritos endurecidos no mal serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra, os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Né? Para o planeta do planeta que eles saíram, com certeza, né, é um alívio muito grande, porque são espíritos, né, que causam tumulto mesmo. Mas eles vieram, né, contribuir. O Herculano Pires fala que com a chegada deles, né, consolida então o nosso planeta sair de primitivo para mundo de provas e expiações. Eles deram um salto evolutivo para entrarmos em provas e expiações. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos e irão expiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores, né? Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, nós vemos, né, no capítulo 3 do Evangelho, os mundos progridem. Se você ficar estacionado, já está em desacordo. Você ficou parado, o mundo foi para frente, outro mundo veio, né, e ficou no teu nível. Então, você que estava no mundo superior, agora você tem a capacidade de um mundo, né, inferior. Porque, né, é o que condiz com o teu padrão evolutivo. Então, transmigrações para a Terra, onde aprenderiam, né? Agora aqui é o que o André está falando, dos Ilhados de Capela. Vieram para cá como um enxerto revitalizador. Olha só, o André Luiz usa um termo que, né, vamos dizer assim, que foi um ato nobre. Embora para eles fosse muito amargo, mas isso estava na programação divina, né? Onde aprenderiam a realizar na dor as grandes conquistas do coração, impulsionando o progresso de seus irmãos inferiores, né? Então eles iriam, né, transformar aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva, aquele orgulho e egoísmo em sentimentos nobres, ao mesmo tempo que eles deram um salto evolutivo muito grande no nosso planeta, né? E aqui, né, alguns dizeres, né, também, degradados na face obscura do planeta, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnando no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido. Está a caminho da luz. Então aqui Emmanuel explica, né, da onde vem aquelas alegorias do, né, do paraíso perdido. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes de Cristo, mas todas essas datas, né, elas guardam uma grande precisão. E nós acreditamos que Emmanuel coloca isso no texto mais para nos dar uma orientação, né, do que qualquer outra exatidão. Então, voltando agora, né, no nosso livro, né, surgem organizações religiosas primitivas, né, com as mais estranhas formas de fé em sua barbárie natural, através do intercâmbio fragmentário com o mundo espiritual, né? Então, eles vão dar um salto evolutivo no planeta e vão surgir aí organizações religiosas primitivas. Então, voltando ao texto propriamente dito, ele vai falar que levantam-se organizações religiosas primordiais, povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Então, o fruto natural desse intercâmbio, desse enxerto revitalizador no começo, foi esse surgimento, né, dessas atividades religiosas que nos dá a entender que eram grotescas, que eram, né, um tanto quanto estranhas, estranhas formas de fé. Com certeza, né, envolvia muito sacrifício, de animais, pouco que nós sabemos, né? Inclusive, sacrifício de pessoas. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere no carro biológico, ainda profundamente primitivistas, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se
nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses, com D minúsculo, com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Então, esses espíritos exilados, né, que ainda eram tanto quanto primitivos, criminosos, maus endurecidos, né, buscavam se aliar ainda aquelas tribos selvagens, né, vamos dizer assim, para, em cultos sanguinários e indescritíveis, né, promovessem lá aqueles espetáculos de crueldade, né? Foi interessante também esse detalhe de André Luiz. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo, aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que se lhe antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Então, quando o André Luiz fala isso, eu achei interessante porque a gente fica imaginando, o espírito ele é degradado, que já é algo muito sério, né? Você sai da tua casa para morar uma outra casa que ainda é primitiva. Você nessa nova condição, você ainda não percebe que você precisa, né, se renovar. Você continua criminoso, primitivo, rebelde. Você continua violento. E ele vai falar que aqui, desses espíritos exilados, depois que alguns, né, continuaram cometendo crimes, eles se despertam, né, e como uma forma, né, de se arrependerem, né, de todo o passado criminoso deles no planeta Terra e em outros planetas, eles naturalmente vão criando grupos, né, para, né, vamos dizer assim, se isolarem daquele mundo tanto quanto primitivo ainda e vão se focar, né, no cultivo das meditações superiores. E ao longo da história, nós vimos, né, o surgimento desses grupos, que eram grupos assim, né, quase que isolados apenas para, né, a meditação e o cultivo da fé. Né? Então ele fala que essa formação de grupos isolados já vem lá de trás e que não é algo recente. Pessoal, Ô, vamos Vitor, entrar. Pois Vitor, não. Vitor, olha, só lembrando que naquele texto anterior que você leu, aquelas formas primitivas de Deus, concepção de Deus, Sim, Herculano Pires fala no livro O Espírito e o Tempo, que era a litolatria, né? Litos, pedra, a fitolatria, fito é planta, e a zoolatria, adoração de animais, que eram considerados deuses, né? Até hoje, residualmente, em determinadas comunidades, países, existem animais ainda que são sagrados. é Só na verdade. Índia tem 5 animais sagrados, né? Que Sim, são resíduos. Herculano Pires fala desse período anterior. E né? dessas atitudes sanguinolentas e tudo, basta lembrar o terceiro livro do Antigo Testamento, que é o Levítico, ele é todo dedicado a regulamentos e regras para holocaustos, que envolve queimação, holocaustos e sacrifícios de animais em louvor a divindades. Ainda Sim, recomendando que assim que os animais sejam sangrados, o seu sangue seja espargido nos altares. Depois, Alexandre, naquele livro Missionário da Luz, quando ele está com André Luiz entrando num ambiente onde estão sendo abatidos bovinos, ele vê espíritos inferiores atirando-se sobre os corpos dos animais que estão sendo abatidos para absorver o fluido vital do sangue desse animal. é E André verdade. Luiz fala assim: será que estarei revivendo cenas dos antigos altares? Ele está se referindo ao Levítico, né? Então, são resíduos que nós temos ainda dessas fases Sim. primitivas. E que surgiu no mundo de forma natural. E aqui ele vai explicar que tem É, origem desse intercâmbio com outros espíritos de é, outros planetas. é isso mesmo, Vitor. Tinha mais alguém que queria falar, pessoal. Quem que é? Vitor, Oi, eu pois não. é só um detalhe. Quando apresenta a ideia de que alguns agrupamentos foram
tomando, tomando forma, tomando base, né, nessa expressão religiosa, isso a gente pode tirar uma conclusão lá da questão da afinidade fluídica do perispírito desses espíritos que estavam aqui naquele momento e por isso foram se agrupando com determinadas manifestações religiosas? Você acha que é possível? Então, olha só, eu estava lendo, hoje estava lendo no livro A Gênese, Kardec explicando justamente sobre isso. Kardec não, né? O texto ali que ele apresentou explicando isso, dessa questão, desses espíritos exilados que veio para o nosso planeta, a forma como ele ia se familiarizando, ia se afinizando e formando grupos, né? Inclusive esses grupos, né? Religiosos, raças e tudo mais, né? Eu achei interessante isso. Depois eu posso postar no nosso grupo. É um texto, acho que era capítulo 6, mas ele falava justamente dessa afinidade dos espíritos, uma vez aqui, em formar grupos, né? E não vou falar assim, defendendo ideias iguais, mas mantendo ali uma certa afinidade, né? Inclusive por questões fluídicas também, tá? Mas tem isso que você falou tem a ver, está relacionado. Está relacionado, mas no texto, nesse texto do Evolução dos Mundos, ele não entra nesse grau de detalhamento, né? Nesse enxerto revitalizador, ele foca, pelo que a gente vai compreendendo, que a importância na questão das religiões e da espiritualidade, os exilados de capela, né, aqui ele não usa esse termo, né, capela, exilados de capela, mas esses espíritos que vieram de outros planetas, eles também contribuíram para muitas coisas no planeta, inclusive, né, esse salto na questão da adoração dos deuses, da formação de grupos religiosos, né, que, claro, guarda uma afinidade também. Ô Vitor, Não, pode falar, pessoal. por mais que pareça, né, pelo que a gente leu agora da barbárie, dos sacrifícios oferecidos nos altares, né, aos deuses, né, com letra minúscula, o que me chama atenção nesse subitem é o título, Enxerto Revitalizador. Então, por mais que pareça primitivo e sanguinário, né? a- Realmente essa migração de espíritos de orbes evoluídos acaba revitalizando o conceito de religião que havia nas civilizações daquela época, né? Sim, com certeza. E agora, olha só, olha o próximo item, é religião egipciana, egipciana. Então, por que que ele colocou isso, né? Porque nós sabemos que o Egito, né, os egípcios, né, eles formaram um agrupamento aqui que, né, tem origem o quê, né, em outros planetas, né, os exilados de Capela, no Caminho da Luz, ele fala isso, né? Então agora ele falou do efeito revitalizador também por conta, né, agora desse item, vai falar da importância da religião egipciana, dos egípcios, né? Então ele começa falando assim, depois de, só minimizar aqui porque eu não vou conseguir. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo como grupos, por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, o Antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras. Então, olha só, esses povos surgiram depois de milênios aqui no planeta Terra. Isso que ele está falando, não vieram direto já constituído, não. Nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento, para a mais alta ascensão da mente humana, a consciência cósmica. Olha só que frase interessante. Então, esses povos, né, e outras civilizações que se perderam no abismo das eras, nas quais a religião desses povos assume aspecto enobrecido, como ciência moral de aperfeiçoamento, né, para o progresso e evolução da alma. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Em obediência aos requisitos da crença popular,
herdeira intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio cultos diversos a deuses vários nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. O lar é a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem reinos especiais que os presidem em nome da convicção vulgar, mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. Achei interessante isso, né? Então ele fala que na intimidade do templo, a religião egipciana era monoteísta, mas para atender, né, digamos assim, a padrões populares ainda muito, né, dependente das questões mitológicas, né, tinha ali que ter, né, o culto diversos aos deuses vários, né, deuses minúsculos, né? E aí ele vai falar que, olha a afirmação que ele faz. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior, ou seja, o monoteísmo, né? Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade e a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo do qual se irradiam por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. E aí ele vai explicar que, claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros de evolução, imaginava, de forma errada, potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar. Mas o conceito expressa, olha, é isso que eu achei interessante, o André Luiz ele foi, né, no espírito da letra. Mas o conceito expressa, em sentido lato, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Então, André Luiz fala que a base, né, da religião egipciana, muito embora tivesse de cercada por mitologias, era o monoteísmo. E embora tivesse alguns conceitos equivocados, né, no sentido verdadeiro expressava, né, lá, ó, solidariedade constante e inevitável que existe entre todos os seres da criação que fazem parte de uma família universal. Desculpa, isso é meio surpreendente, porque os Sim. egípcios eles eram politeístas, né? Mas fala assim, ó, olha só, é, viu? É, Uma vez eu fiz um estudo, tem Ísis, Osíris, tem um monte de deuses egípcios. é, é porque ele fala aqui que, olha lá, ó, em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos, né? E são esses deuses. E depois, mas aqui ele vai falar que mas esse conceito, né, de um Deus criando outros deuses, e esses deuses podem criar outros, esse conceito expressa, em sentido lato, em sentido profundo, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor. Então, André Luiz, ele foi, né, ele retirou mesmo, né, o conceito espiritual dessas diversas alegorias que representa, né? E aqui nós vemos, olha lá, ó, divindades egípcias. Tem lá, ó, Horus, deus da vida e da morte. Tote, deus da aprendizagem. Tem Ísis, né, deus do amor, né? Todos nós aprendemos isso. Tem aí Anubis, Bastet, Amun-Ra, né? Nossa, quando a gente vê aquele filme lá sobre quando a gente vê filme, a gente sempre fala do Amun-Ra, né? Deus dos deuses, criador do universo. Mas o interessante é o quê? Que André Luiz ele foi em busca, né, do conceito profundo, que na base, né, era uma religião monoteísta e que esses deuses mitológicos, existiam para atender a uma demanda nossa, né, da população, do homem, que não tinha capacidade ainda de compreender um sentido mais profundo de Deus. Ô, Vitor, dá licença.
Pois não? Seria como o Santos católico, mais ou menos. Aqui ele chama de Deus, deuses com D minúsculo, né? Podemos fazer uma analogia com espíritos superiores, né? Os santos já não tem tanta mitologia envolvida, né? Mas podemos sim, o Alexandre, fazer essa analogia interessante, É né? só para uma analogia, né? Mais ou menos. Sim, nos ajuda a compreender, você tem razão. E aqui, né, tem a gente sempre escuta falar, né, dos egípcios, lá do livro dos mortos, né, a gente sempre escuta. E os filmes exploram muito isso, né? O cara lá fala um negócio do livro dos mortos, a múmia volta a andar. Não tem um filme, né? Filme de múmia, super legal, não lembro mais qual o nome, mas aí colocamos aqui, né, um trecho lá, lá, ó. Salve vós que sois perfeitos da alma, vós possuidores da verdade que viveis por toda a eternidade. Deixai-me sair, pois sou um espírito em minha própria forma. Então, assim, nós, no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala, né, da espiritualidade dos egípcios, da importância dessa religião e desse povo para o nosso desenvolvimento, que muitos, inclusive, já voltaram, né, para os seus planetas de origem. E André Luiz, né, ele ressalta que os egípcios, né, ele cita a China e a Índia, mas a religião egipciana, faz parte desse enxerto revitalizador, né, nos convidando a uma compreensão superior de Deus. E era isso, pessoal. 50% do nosso capítulo. Então, não são conceitos como antes, né, mais complexos. São dizeres mais, são informações que, inclusive, nós já vimos em outros capítulos, né? Vou parar de transmitir, tá, João? Beleza. O Vitor, pessoal, se eu posso fazer um comentário aqui a respeito da mitologia egípcia, Sim. essa Fa- profundidade que eles vão criando para representação isso para o povo, né, para as pessoas ali que estão nos agrupamentos, que toda a base da mitologia egípcia ela vem nesse passo da criação e do renascimento, porque o Deus Sol, né, então essa ideia de que o Sol nasce e renasce todos os dias, que o Rio Nilo transborda todos os anos, esse processo cíclico é que vai embasar toda a religião, né, toda a cosmogonia, a visão de ordem das coisas, de ordem do universo, para os egípcios. Isso concentrando nesse processo de criação. Quando a gente se afasta um pouco mais e vai na mitologia hindu, aí a gente tem um conceito de trindade, que é que eles dividem esse processo. Primeiro você tem caos, depois criação, depois caos de novo, depois criação, e cada deus, cada ali responsável por um setor. Aí se a gente volta para a questão dos deuses menores ali, egípcios, essa vem das atividades humanas, do pensamento humano, dos sentimentos. Então, para a agricultura, determinado setor, determinado Deus, porque simboliza e representa a essência daquilo. Mas lá, que é o que André Luiz traz, né, a essência está na criação, no um só. E esse um só estava guardadinho lá, né, na questão. Eu achei muito bonita a passagem, no santuário, na intimidade do santuário, era monoteísta. Interessante. Alguém mais tem algum comentário? Ô, João, só falar uma coisa aí desse negócio do monoteísmo e politeísmo. Eu estou vendo aqui, fazendo uma analogia assim, nessa passagem, por exemplo, os egípcios tinham todos esses deuses, né? Mas eles já tinham, acho que, uma noção desse conceito de um Deus maior, né? Eu acho que como resíduo disso, ainda hoje, Herculano Pires fala muito nos resíduos, né? A gente tem, por exemplo, no catolicismo e em algumas outras coisas, por exemplo, a ideia de
Então, ela passa a ser em várias situações, por exemplo, é, com outros nomes, mas é uma figura só, né? Então, você fala Maria de Lourdes, Maria de não sei o quê, Maria de não sei o quê, é uma só. Mas então existem, como disse agora o nosso amigo que acabou de falar, essa setorização do personagem, que no fim está passando dessa ideia de vários deuses para unificar num conceito só, né? Eu acho que deve ser meio por aí, viu? Irvine, Oi. até completando, né, a sua fala sobre essa questão, como a própria questão católica com Maria, né, ela se reveste de acordo com o povo para quem se comunica. Então, É a isso Virgem mesmo. de Guadalupe para aquele povo originário da região do México. Aqui, Nossa Senhora Aparecida, de feições negras, a imagem é a Imaculada Conceição, que é europeia, mas para cá ela se reveste do povo que a recebe. Em É Fátima, isso mesmo. europeia. Né? Então, assim, de acordo com o momento em que ela surge, o local, e aí eu estou ainda remoendo ali a questão, né, da afinidade fluídica do perispírito daquele grupo que vai enxergar dessa forma. Enxergar que eu falo assim, num campo mais sensorial mesmo, de sentir, né? E Herculano Pires, desse livro que eu citei, O Espírito Tempo, ele faz todo esse processo do que você está falando. De acordo com o nível evolutivo de cada um, que corresponde à sua sintonia fluídica, ele vai, por exemplo, o homem muito primitivo, ele só está ligado à observação do concreto, ele não tem ainda capacidade de mentação, né? Então, quais são a pedra? Então, eu fico imaginando, ele está caçando com os amigos, rola uma pedra lá do alto da montanha e mata um companheiro, ele começa a respeitar que aquela coisa que matou um companheiro tem um poder maior que ele. Então, ele diviniza, ele Como o raio. mitifica, né? E, por exemplo, uma árvore que lhe dá frutos, flores, sombra, também está lhe dando alguma coisa que ele não tinha. Então, ele também mitifica. Os animais, por exemplo, o Horus, que era filho de Osíris e Ísis, ele mitificava a figura do falcão. A figura do Horus é sempre representada a cabeça dele com a cabeça do falcão, ou então a cabeça dele com o falcão atrás. Porque o falcão voava a grandes alturas, quer dizer, é uma coisa que ele não podia fazer, né? Então, acho que é bem isso que você está falando. De acordo com o nível evolutivo da criatura e a sintonia fluídica dele, ele vai revestindo aquela coisa de um conceito que ele vai formando, né? É bem por aí mesmo. Qual eu tinha usado com a questão, tinha dos animais, era zoo, Dos e animais é zoolatria. zoolatria, e era fitolatria? É litolatria, litos pedra, litos, com L de lobo. E Litolatria porque litos é pedra. Fitolatria porque fitos é planta, vegetal. E essa zoolatria. da fitolatria faz a gente pensar também nas primeiras religiões e agrupamentos ali, manifestações religiosas, que enxergavam uma animação espiritual nas plantas, nas Já nas árvores, plantas, por conta dos próprios ciclos, né, como a senhora disse, de sombra, frutos, flores, as estações, o acompanhamento, e como que isso se repetia. Os primeiros seres humanos ali também enxergavam nesse ciclo, nessa renovação, que havia algo de maravilhoso ali, algo de ordem, da ordem do cosmos ali, né, de um princípio, uma ordem. E tudo é processo, né? Porque depois Herculano vai falando nesse livro, com base em Bosano, que por sua vez teve influência daquele filósofo britânico, do Herbert Spencer,
Esse indivíduo vai passando aos poucos da figura de simples observador para a figura de pensador. Por exemplo, quando ele vai caminhando com os amigos e ele vê a sombra do amigo que está na frente. Então, a sombra do companheiro que está no chão, para ele, assim, é uma coisa que ele está vendo que existe, mas não é tão real quanto o companheiro. A imagem dele no espelho de água, o eco da sua voz. Então, são coisas que o Herbert Spencer fala que vão, assim, chamando o indivíduo para ele atravessar essa ponte da figura de simples observador do concreto para o mundo das ideias, para a figura de pensador, né? É maravilhoso isso. E depois o Bozano coloca a coisa espírita, a ideia espírita, né? E ele vai, por exemplo, no fenômeno dele ver a sombra na água, a sua imagem, a sombra ou a imagem na água, ele coloca os fenômenos de evidência. No eco da voz, ele coloca os fenômenos de audiência. Nos sonhos, ele coloca os sonhos premonitórios. Então, ele vai acrescentando características que são mais convincentes, né? Como fatos que chamam o indivíduo para essa passagem da figura de simples observador para a figura de pensador. Mas tudo é processo, né? Isso é muito bonito. O André tinha levantado a mão. Ops, peraí. O Walter e eu no vídeo parece mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Viu, Walter? Até lembrando aí que você tinha perguntado para o Vitor, aí o Vitor falou. Eu estou aqui com o A Caminho da Luz aberto, e no capítulo 3, intitulado As Raças Adâmicas, no item 4 grandes povos, quando Emmanuel vai dizer, né, dos exilados de Capela, os povos que vão surgir, ele escreve assim, ó, que eles obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas. Então, realmente é a afinidade que vai fazendo com que eles vão se aproximando e aí a coisa vai andando, né? Só Com aproveitando, certeza. tá no caminho da luz. Ô, André, Oi. esse termo aí, raça adâmica, né, que Emmanuel usa e na Gênesis também tem, hoje, politicamente correto em relação ao ser humano, em vez de raça, é indicado para se usar o termo etnia. Etnia negra, etnia coisa, etnia amarela. É que tá E raça. difícil o mundo de hoje, professora. Tá difícil, tudo que a gente fala muda. Fica difícil viver no dia de hoje. Você diz para. E você é moço, imagina eu com 86 anos. Tá Ô, tudo muito André, difícil. É capaz a de alguém minha me sobrinha, processar, falei raça ainda. Oi. olha, a minha sobrinha Renata, que trabalhou lá como é que chama lá? Oh, meu Deus, capital do Mato Grosso, como é que chama? Cuiabá. Cuiabá, lá eles chamam de Cuiabrasa. Ela, como engenheira civil, ela prestou um concurso numa firma terceirizada do governo que para fazer higienização sanitária de água, lixo e não sei o que, mas em 91 aldeias indígenas. Não pode mais falar tribo, não pode mais falar que o cara é índio, tem que ser indígena. E também, qual é outra coisa? Assim, tem uma porção de termos, chegou lá, ela teve que se adaptar, porque não pode falar. Um dia ela estava lá no setor dela, da firma, entrou uma moça nova e perguntou para um cara que era de etnia indígena. Você é índio? Ele ficou bravo e falou, eu não sou índio, eu sou indígena. Ela falou, e não é a mesma coisa, quase que ele bateu nela. Então é assim, viu, André? Tá tudo mudado, meu filho. Hoje as coisas não vêm mais de trem, como dizia o Rolando Boldrin, né? Quando ele ficou bravo, eu pensei que só ia falar que ele deu uma flechada nela. O Márcio levantou a mão também? Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigado, Vitor e pessoal que fez os comentários, nos passaram tantos ensinamentos. Quando a gente estava falando de
da religião egípcia, né? E foi É. destacado que a base era monoteísta, monogâmica não, monoteísta, e tem realmente a ver. Eu fui dar uma pesquisada, o Monra, Amon-Ra, é o deus dos deuses, né? Onde ele tem toda a criação, todo o comando, e abaixo deles teriam esses outros deuses inferiores, que acredito eu, como ainda hoje é em relação ao catolicismo, são, vamos dizer assim, deuses onde cada qual atua de uma forma na vida terrestre para atender a compreensão dos simples da época, né? Que acho que realmente, para eles entender tudo, acho que foi o Walter que falou que quando alguém era morto por um raio, que haveria um Deus responsável por isso, responsável pelas tempestades, pelos raios. E assim é. E aí a gente vê que passados 4.000 anos, a gente continuou mais. Boa parte da humanidade ainda é politeísta, né? Acredita num Deus, mas acende velas para outros, né? E é natural da evolução de cada um, né? Como a gente acabou por compreender, né? Antigamente a gente tinha, eu mesmo tinha muita crítica em relação a isso, mas hoje a gente entende, eu entendo que é bem natural e segue o processo, como a Irvênia sempre fala, né? Tá O... bom? Obrigado. Obrigado, Márcio. Teve gente que nem falou ainda. Alguém quer comentar? A Laíde tá quietinha, Tati, o- a Cláudia, Sandra. Boa noite, pessoal. Olha, eu acho que os meninos aí falaram tudo, né? Falaram tudo. Um pouco da dúvida do Walter, eu imagino que seja essa afinidade desse povo de Capela, ter vindo para o nosso planeta. É isso, Walter? Seria essa afinidade perespiritual que você falou? Espiritual? É, eu, me é novidade a questão da afinidade fluídica na formação do perispírito. E aí depois, ligando com a questão das manifestações, as primeiras manifestações religiosas que foram se Não, agrupando vamos na primeira. Vamos na primeira. A afinidade fluídica na constituição na constituição do do perispiritual. perispírito. Então, veja bem, eles eram espíritos que não conseguiram fazer a evolução do planeta. Por isso eles foram exilados. Então, como disse ali no início o André, se nós estávamos no mundo primitivo, então eles estavam no mundo superior. Qualquer provas e expiações, não tem outro superior primitivo. O planeta de provas e expiações, passando por aquela transição, indo para mundos regenerados, eles não conseguiram. Por quê? O Vitor deixou claro lá, eles eram espíritos voltados ao crime. Então, eles tinham essa afinidade primitiva. Embora homens intelectualizados, moralmente, eles tinham essa afinidade primitiva. Não foi tão difícil assim moldar esses perispíritos. Claro que cada mundo, cada planeta tem os seus fluidos, os perispíritos são diferentes, né, de mundos para mundos, mas eles eram primitivos espiritualmente, embora homens vindo de mundos evoluídos. Certinho daí? Aí depois que vem a religião. Aí a religião é uma manifestação, é uma necessidade do próprio espírito, né? Ele busca Deus. Não tem como ele não buscar Deus. Aí eles iniciam ali aquelas religiões
complicadas ali, porque eles também eram homens complicados, né? Sanguinários, né? As religiões. Que aos pouquinhos vai desenvolvendo. Aí chegando lá nos egípcios, lá tem aquele grupo, como diz aqui, ficou bem claro aqui um pedacinho da religião, onde ele fala assim, a unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Só que era fechado, era para o grupo que entendia. O grupo que entendia isso ficou nisso. E o grupo que não entendia, como diz Emmanuel, eles faziam, então, o politeísmo, porque era mais fácil, mais compreensível para o nível de moralidade deles. Tá certo, gente? Concorda? Se não concordar, pode, pode falar. Tá certo, Alaide, André? Alaide, eu gostaria de falar só uma coisinha. Eu Pois é. preferia, eu gostaria muito se fosse o pessoal em vez de exilados de capela, viesse os exilados da catedral. Eu acho que a gente ia num nível melhor. Teve Ah, pessoal, muitos grupos, né, o Alexandre? Foram muitos grupos. Segundo Emmanuel mesmo, foram muitos grupos que reencarnaram na Terra para auxiliar aí essa enxertia. Mas os de capela são um grupo maior. Você acabou de ler esse livro, André? Está escrito isso lá, né? O grupo a gente lê e maior. relê. Ele Então, fala em. Deixa eu pegar aqui o termo certo que ele usa. Ele fala que ação de saneamento. Acho que tem algum momento, talvez, que é mais no início lá. é que é muita informação, mas sem É, dúvida que é uma quantidade bastante considerável que já não é tinha o mais grupo condição maior. de permanecer lá, né? Não, ele é tão grande que dá origem a quatro grandes raças. E Emmanuel Isso. ele vai Quatro destrinchando gerações. aqui, deixando claro que, agora eu acho que não pode falar raça negra, segundo a professora Irvênia, mas eu vou dizer, desculpa, que a raça negra e a raça amarela já existiam, Já existiu, eles diziam é isso. quando eles chegam aqui e eles vão dar origem é nas raças brancas, né? E ele vai desenvolvendo aqui no livro de maneira bem detalhada. É um livro tão fino e com tantas informações, né? Mas A raça aproveitando, branca é a ariana, ela é aqueles espíritos revoltados que saem lá do Planalto da Ásia, lá da Índia, né? E vêm descendo para a Europa, ou aqui subindo, eu não sei como é que é o negócio, não. subindo, né? Porque ela dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Aí ele fala Isso, latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos, aí vai embora. aí vai Enfim, embora. é bem interessante. Mas em relação a essa questão, já aproveitando, no livro Amanhecer de uma Nova Era, que é um livro não tem tanto tempo assim, talvez uns É 10. recente, né? Ele é bem recente, né? O Amanhecer de uma Nova É, Era deve ter aí uns 10 anos, enfim, é, é. de Por 2010 para aí. cá. O Manuel Filomeno de Miranda, no final, ele já vai trazendo informações de espíritos, salvo engano, o termo, Júpiter, não, Sirius, ele e fala tem de Alcione, salvo engano. Salvo Alcione, engano, é, Alcione. Ele fala de espíritos já moralmente, intelectualmente muito avançados, que já estavam se preparando para encarnar no planeta. Então, eles estavam em faixas já vibracionais do planeta, preparando o seu perispírito para poder reencarnar, isso, na verdade, isso mesmo, encarnar, né, encarnar no planeta Terra. E planeta aí, Terra. e aí é bem interessante, porque aí nós vamos ver o Cristo, né? O Raul Teixeira diz aí de 10 a 12 séculos de preparação para conseguir Nossa. ter um corpo aqui de 2.000 anos atrás. Então, é uma preparação muito grande, mas a programação espiritual é muito interessante. Então, ao longo da nossa história, nós tivemos muito esse processo migratório, ele é muito natural.
Muito Tanto natural. de lá, de outros planetas para cá, é que o Capela realmente, né, é algo que chama atenção e serve muito para nós nesse momento, inclusive, mas também daqui para outros planetas. Sim, Nós não sim. podemos, vamos continuar reencarnando aqui, nós não sabemos. Eu não afirmaria sobre mim, com base na literatura espírita. Não vou falar de Não ninguém. precisa Ai, André, esforçar um mas pouquinho mais. Não, mas a verdade, viu, professor, é porque a questão é, estamos nas últimas chances, para não dizer a última. Essa é uma Mas realidade, não dá para fugir disso. Dói, é difícil, principalmente se a gente olha para trás, né? Então vamos olhar hoje para frente, ver o que que dá para fazer e entrega na mão do Criador né, o restante. Mas o é muito André, interessante, né? eu falo assim, se não for por merecimento, que seja por acréscimo da misericórdia divina. Mas tem que. Não, mas misericórdia não falta, isso aí não tem nem dúvida. Né, Laide? Não é uma alternativa? é uma alternativa, um acréscimo. Nossa, Beleza, doutora. a misericórdia já é tão grande, né? Mas vamos lá, já que a gente não. Não, acréscimo da misericórdia divina, pelo amor de Deus. É aquela história, o não nós já temos, por que não É. pedir para continuar? Então não tem nada a Claro. perder, O, né? o Tá Virgílio, não bom. sei se o Virgílio consegue falar. Não, ele Tá já do está lado do respondendo. prefeito, né, Virgílio? Não dá. É, mais alguém tem algum comentário? Se não, podemos encerrar, né? Então vamos encerrar, né? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu Quer que posso eu te ajude a fazer. escolher, João? Porque semana passada, como eu fiz, eu posso ajudar hoje, ajudar a escolher. Eu tenho um alfabeto muito interessante. Parece Eu que uso aqui didaticamente com os colegas aqui que eu dou monitoria no ESD. É parece o que alfabeto que não começa na letra A, não. o Bolívar tinha se manifestado. Aí, ó. Quer falar? Quer fazer, Bolívar? Sim, posso fazer. Tá. Muito agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, Senhor, que nos propicia, que nos favorece. Permita ao Mestre que continuemos a receber o auxílio, o amparo, as instruções de nossos abnegados trabalhadores da vossa seara de amor, Senhor, que nos auxiliam e nos inspiram, nossos queridos mentores espirituais. Para que, Senhor, coloque em nós aquele cadinho renovador, Senhor, para que no nosso dia a dia, de tantos aprendizados, de tantos ensinamentos, não só deste período, Senhor, mas reconhecemos dos milênios de outrora. E hoje, Senhor, podemos, pelo menos um pouquinho, começar a compenetrar em teus ensinamentos, em teu evangelho. E no tocante à transição em que nos encontramos, planetária, possamos nós, ó Mestre Jesus, despertar este amor, esta energia, esta vivência e convivência com o nosso próximo, embasados no teu evangelho, no teu ensinamento. Que desperte em nós, Senhor, no dia a dia, saber estar em comunhão com o nosso Pai Criador e também na pessoa do nosso próximo, encontrar-te, ó Mestre Jesus, o amor que nos emprega, que nos ensinastes. Assim, querido Mestre Jesus, muito agradecemos pela misericórdia, Senhor, incondicional para com todos nós. E lhe pedimos, ainda na condição de pedinte que somos, nos abençoe, querido Mestre Jesus,
Que assim seja, graças a Deus.